Olá, sejam muito bem-vindos ao E2. Hoje temos um convidado muito especial. Temos connosco Jorge Coelho, diretor criativo da Ogilvy Portugal. Seja muito bem-vindo à ESC. Obrigado. Obrigado pelo convite. É precisamente pela criatividade que gostaria de começar. Hoje em dia todos nos achamos criativos, irreverentes, diferentes, ousados. Afinal, porquê é que a criatividade é tão importante nos nossos dias? A criatividade é a ferramenta que nós temos para resolver os nossos problemas. É isso que nos permite encontrar soluções e avançar e resolver os problemas que temos pela frente. Portanto, o facto de todos sermos criativos é ótimo, porque isso ajuda-nos no nosso dia-a-dia a resolver as nossas questões. Depois existe a profissão de criativo publicitário. Isso é outra questão. E quais é que são as funções de um diretor criativo? Bom, as minhas funções, particularmente na agência, são a de coordenar o departamento criativo e o departamento de produção. Uma agência tem 3 grandes áreas: a área de acompanhamento de serviço a clientes, a área criativa e a área de produção. O diretor criativo acompanha o departamento criativo e o departamento de produção. No departamento criativo é onde nós criamos as soluções e as peças de comunicação todas que depois os consumidores veem. O departamento de produção é quem dá vida a essas peças, é quem filma, é quem vai gravar os spots de rádio, é quem fotografa. Portanto, o diretor criativo não só vai acompanhando as equipas do lado da criatividade que estão a desenvolver os projetos, como depois vai acompanhando a equipa de produção na execução dessas ideias para que elas ganhem vida e possam ir para a casa das pessoas, para a televisão. E a sua equipa? Como é que é a sua equipa? Procura uma equipa irreverente, diferente? Acima de tudo, uma equipa heterogénea, porque quanto mais diferentes forem as pessoas, mais interessante é. A irreverência, ou seja, não é necessário que a irreverência seja uma questão física, aparente. Não me preocupa o facto de alguém que tem o cabelo roxo ou que se veste de uma determinada forma mais exuberante. É perfeitamente indiferente. Ou seja, assim a criatividade e a irreverência não andam juntas? A criatividade e a irreverência andam juntas, mas a forma como se manifestam não é obrigatoriamente pela aparência ou pela... É mais pela forma como tu pensas, é mais pela maneira como tu encaras a vida e os problemas. A irreverência vem daí, vem de alguém que faça uma dificuldade, consegue ter a coragem, e às vezes é preciso ir lá buscar muito fundo, uma coragem qualquer para ir buscar uma ideia nova, para pôr em causa as soluções e as fórmulas e de repente querer fazer algo de totalmente novo. Às vezes é preciso ir buscar então essa irreverência. Mas não é necessariamente pelo aspecto físico. No entanto, quanto mais diferentes forem as pessoas, mais rica será a tua equipa e o teu departamento criativo. Já esteve na direção do Clube Criativos de Portugal, é júri em muitos dos festivais e concursos de publicidade, nomeadamente o Eurobest. Ainda o conseguem surpreender pela positiva? Sempre, claro que sim. Todos os dias, porque quando não for assim, aquilo que fazemos perde graça. Quer dizer que existem boas ideias à solta? Existem imensas ideias à solta, existem imensas ideias sempre por todo lado. Existe muita gente com imenso talento. Acho que, infelizmente, não estamos a atravessar a melhor fase para pessoas com muito talento, porque não estamos a dar todas as oportunidades que devíamos dar. Porque há, de facto, muita gente com muitas coisas engraçadas e muitas ideias interessantes, mas depois há uma espécie de marasmo social que faz com que as coisas encontrem muitas barreiras e fiquem muitas vezes presas em muitas burocracias e em muitos processos que não levam a lado. Ou seja, não estamos a falar da crise, estamos a falar mesmo da burocracia, é isso? A crise é por si só também um fator estimulante para a criatividade. Portanto, não é necessariamente mau. Estarmos em crise não é necessariamente mau. Serve como fonte de inspiração, então? Serve como uma forma que tu tens... É mais uma das coisas que te leva a ter que procurar uma solução criativa. Exato. Portanto, quanto mais dificuldades e mais barreiras tens, mais tu vais ter que trabalhar, mais tu vais ter que te esforçar por alcançar para alcançar uma solução inovadora e uma coisa extraordinária, diferente e original. Portanto, esta é só mais uma das barreiras, não é necessariamente a pior. Obviamente que é sempre mais fácil trabalhar quando há mais recursos, quando há mais dinheiro disponível, claro, porque vais conseguir filmar mais vezes, vais conseguir fotografar melhor, vais conseguir, quando não encontras os melhores modelos, vais conseguir procurar modelos fora de Portugal, embora haja imenso talento em Portugal, mas andamos sempre à procura de pessoas novas e de caras novas. Portanto, havendo recursos, tudo parece mais simples.
não quer dizer necessariamente com isso que a crise seja um fator que nos vá deixar de motivar e de nos vá deprimir ainda mais. Não, isso, deprimir é só ao fim do ano, quando olhamos para a conta bancária. Exato. Mas no dia-a-dia temos que ter vontade de fazer coisas interessantes. E devem os departamentos de marketing e as agências olhar para as startups e novos projetos como pequenos laboratórios ou fontes mesmo de inspiração para depois aplicarem essas ideias? Sim, acho que sim. Acho que as startups é um fenómeno engraçado e é curioso. Aqui há uns tempos atrás falava com uma pessoa responsável de uma das incubadoras de startups que existem em Lisboa neste momento, que dizia que Lisboa é neste momento um hub de startups, que vêm pessoas, vêm holandeses, vêm ingleses, havia uma conferência sobre startups, exatamente, e ele comentava que havia imensas pessoas de fora, que eram responsáveis também por hubs nas capitais de onde vinham, que diziam que Lisboa tem 10 vezes mais energia do que neste momento existe nesses sítios. E eu acho que isso é uma manifestação exatamente dessa questão da crise e da irreverência, que é de repente as pessoas começaram a ficar cansadas desta conversa da crise. É preciso encontrar soluções. E os portugueses são bons a encontrar soluções, não é? Os portugueses são os maiores inventores e as melhores pessoas a improvisar. Desenrasca. Não, o desenrasca pressupõe que as coisas são feitas sem alguma qualidade. Mas eu acho que o empreendedor, aquela coisa do não podemos virar-nos para um lado porque estão lá os espanhóis, então viramos-nos para o mar e atiramos-nos e vamos descobrir novos mundos, eu acho que sim, continua a ser uma característica nossa. E tu vês que há ótimos talentos portugueses em todas as indústrias, seja na aeronáutica, seja na criatividade publicitária, no cinema, encontras sempre imensos talentos, imensos portugueses. E normalmente em funções onde é necessário haver alguma criatividade. Portanto, até quando nós olhamos para a neurocirurgia, um dos neurocirurgiões mais conhecidos do mundo é português, e exatamente porque criou ali uma teoria fantástica e desenvolveu-a e provou que de repente ser criativo e olhar para as dificuldades e ultrapassá-las mas se calhar é necessário ir lá para fora para ganhar essa notoriedade, ou não? Não, mais ou menos. Eu tenho pena que isso aconteça. Há uma frase que me incomoda muito, que é a frase do isto só cabe. Porque depois, a experiência que eu tenho, por exemplo, quando faço reuniões internacionais com os meus colegas diretores criativos de outros países, da região especificamente onde nós nos encontramos, aqui da Europa, do Médio Oriente, às vezes com algumas pessoas de África também, de vez em quando fico surpreendido porque os problemas deles são os mesmos problemas que eu tenho em Lisboa. Portanto, ainda há pouco tempo ouvia o diretor criativo da agência de Frankfurt queixar-se e da de Paris queixarem-se que tinham imensos estagiários agora e que as networks não deixavam contratar pessoas com talento, que tinham que estar sempre a trabalhar com estagiários, que está sempre a formar pessoas e quando estão na altura boa e que estão a fazer coisas boas vão-se embora. E eu estava a ouvir aquela conversa e estava a pensar assim, bem, de repente parece que cheguei a Lisboa outra vez e estás a falar da economia alemã e da economia francesa, que são duas economias fortes e pujantes, pelo menos a alemã assim é. Mas afinal aquele senhor tem o mesmo problema que eu, e com dimensões obviamente diferentes, que a equipa dele é para aí 10 vezes maior que a minha, mas seja como for, afinal de contas, não é necessário ir lá para fora. A única questão é que lá fora é tudo maior, não é? Nós somos de facto um país muito pequenininho. Há mais oportunidades, portanto, quando tu pensas que estamos a fazer... Mas a concorrência também é maior. Mas isso também é um bom fator estimulante, não é? Aquela coisa do teres que provar que consegues. E essa é, por exemplo, uma das características que eu acho interessantes nos criativos portugueses que eu conheço, que foram trabalhar lá para fora. Foi aquela coisa de, se tu vais para fazer bem, não vais para estar confortável, portanto... É natural que as pessoas de repente tenham ali uma ascensão muito rápida e cheguem de repente a sítios fantásticos, porque tu estás lá fora, estás longe da tua família, exatamente, tens que te esforçar e mostras isso mesmo, não é? Eu li algures numa das suas publicações e gostava de lhe fazer a pergunta, que é saldos, descontos, promoções. Estas palavras assustam-me? Eu odeio essas palavras, essas são as piores coisas que existem. Eu acho que nós entramos aqui numa fase terrível de confundir promoções com publicidade e de repente achar que comunicação é atirar com percentagens para cima das pessoas. E isso é péssimo. Quando nós olhamos, quando tu passas na rua, eu sei que isto é coisa de quem trabalha no marketing ou na publicidade, andar na rua e reparar nos cartazes ou querer ver os intervalos quando toda a gente quer ir à casa de banho ou mudar de canal,
é coisa de publicitário, mas é assustador quando tu olhas, andas na rua e vês que todos os cartazes têm como headline ou um preço, portanto, como título, ou um preço ou uma percentagem. Isto é terrível, que de repente nós começámos a achar que se não comunicarmos o preço às pessoas, as pessoas não vão compreender que temos produtos fantásticos. Os marketeers começaram a achar que se eu não atirar com o preço para cima da pessoa, elas não vão comprar o nosso produto. Eu acho que isto é profundamente errado, vai acabar mais tarde ou mais cedo por destruir a marca que têm em mãos. Sim, até porque se cria um compromisso com o preço e não com a marca, não é? Pois, de repente, tu achas, e se nós pensarmos assim, quer dizer, os cereais de pequeno almoço, quando se acaba os cereais de pequeno almoço em minha casa, se não houver em promoção nessa semana, compro na semana a seguir. Porque eu já sei que se não for esta semana, para a semana, sim, eles estão em promoção. É quase uma negociação com a marca e com o consumidor. Portanto, isto de repente, a marca perdeu completamente o valor. Eu antigamente saía de casa com a determinação de comprar um determinado produto, porque achava que aquele produto preenchia as minhas necessidades e de alguma forma respondia àquilo que eu precisava e gostava. E simpatizava com a marca e identificava-me com os valores que ela promove, etc, etc. Eu hoje em dia só estou à espera que me metam um catálogo de promoções na caixa do correio para ir às compras. Portanto, ou seja, falta storytelling, marketing relacional, ou seja, falta. Contar histórias, envolver as pessoas novamente, é isso que falta? Falta, acho que sim. Acho que acima de tudo, parece-me que é uma enorme falta de respeito pela inteligência das pessoas. O Ogilvy tem uma frase engraçada, o David Ogilvy tem uma frase muito engraçada que diz: não consideres o consumidor estúpido, porque o consumidor é a tua mulher. Portanto, de repente, alguém que está num departamento de marketing ou numa agência a escrever um spot de televisão não pode, de forma alguma, pensar, bom, eu vou fazer aqui uma mensagem simplista porque depois as pessoas que estão lá em casa não percebem. As pessoas que estão lá em casa são a tua família. Portanto, considerar que de repente todos somos tontos, o que é um facto depois, é que tu vês que a maior parte dos anúncios que são partilhados pelas pessoas, coisas que eu recebo no e-mail, que todos nós recebemos no e-mail, nas páginas de Facebook, etc., são coisas inteligentes. Não são, esta semana, no determinado supermercado, carne de borrego por 2,5 €. Portanto, as pessoas partilham coisas inteligentes. Portanto, como é que tu partilhas uma coisa inteligente, mas depois, quando estás a decidir sobre um determinado trabalho, não optas pela solução inteligente? Portanto, os saldos e as promoções foi a pior praga que apareceu aí na comunicação. Jingles, o retorno dos jingles. É necessária inteligência, seja ela cantada, seja ela representada. Acima de tudo, é preciso, de facto, acreditar que a qualidade surpreende as pessoas e que compensa fazer um bom filme. Agora estamos numa fase, começámos outra vez a ver anúncios interessantes. E a publicidade é uma coisa curiosa. Os miúdos adoram. Quando tu olhas para uma família que está a ver televisão, as crianças acham imensa graça à publicidade. São historinhas muito fáceis de perceber, pequeninas, com uma dinâmica gira, portanto, cativa-lhes logo a atenção. Mas depois há adultos que de vez em quando dizem: esta publicidade é muito gira, ou este reclame é muito engraçado. Isso é fantástico. Quando há alguém a dizer isso, normalmente é de uma coisa engraçada, não é de uma coisa banal, não é uma coisa informativa. A comunicação depende, essencialmente, e conquistamos pessoas pelas emoções, não pela razão, não é? Ninguém vai lá pela razão. Portanto, se vamos pelas emoções, então temos que trabalhar um bocadinho melhor isso. Falta criar emoção, é isso? Falta criar emoção. Nós, de repente, passámos todos a achar que o importante é ser racional. O espaço da carteira das pessoas é, de facto, muito limitado, não é? Mas existe um cliente, efetivamente, racional. Existe um cliente racional. Nós habituámos-nos à conta dessa questão da crise, as pessoas habituaram-se a fazer smart shopping, ou seja, tu, quando vais às compras, sabes perfeitamente que há alturas em que é melhor ir às compras, ponderas se vale realmente a pena aquele investimento ou não. Portanto, a grande altura do consumismo e que se comprava tudo e mais alguma coisa provavelmente já terminou e hoje somos mais inteligentes a comprar. O que não quer dizer com isso que não haja espaço para as marcas conquistarem as pessoas, porque basta tu pensares num segmento específico, como por exemplo dos telemóveis. Há uma marca que nós não podemos dizer aqui, que é a marca de eleição de toda a gente. Tu não tens dinheiro para comprar aquele telemóvel, vais comprar outro qualquer, mas vais comprar outro qualquer que te faz parecer que é aquele. Portanto, e o dinheiro que essa determinada marca, que não podemos referir, gastou em comunicação, exatamente, mas toda a gente sabe que estamos a falar de um fruto. Mas essa marca, eu acho que podemos dizer a Apple. Sim. Essa marca, a própria forma deles comunicarem dentro da própria empresa,
é fantástico. Mas não é? isso tem que ver com uma área também Ou seja, curiosa. começa mesmo internamente, não é Exatamente. logo para o público em geral. Isso tem que ver com uma área curiosa, que é o facto de nós tentarmos perceber, afinal de contas, onde é que acaba a comunicação. Acaba no spot de televisão ou acaba na própria loja? Acaba nos atores que tu contratas para fazer o spot de rádio ou na recepcionista que tens na tua empresa? A comunicação, para mim, é uma coisa muitíssimo abrangente. Ou seja, é preciso que alguém tenha, de facto, esta percepção de que eu vou criar uma personalidade de marca e que essa personalidade de marca se manifesta em todos os pontos de contacto com o consumidor. Portanto, se os funcionários da tua empresa são um ponto de contacto com os consumidores, obviamente que eles fazem parte do teu plano de comunicação. Se a tua loja é um ponto importantíssimo de contacto com os consumidores, obviamente que a loja tem que ser super cuidada. Ou seja, a atenção ao detalhe é essencial. Pronto, é preciso, acima de tudo... A primeira visão é sempre uma visão estratosférica, não é? Qual é a estratégia? Para onde é que eu quero ir? O que é que eu quero fazer desta marca? Mas depois é preciso, então, em cada um dos setores, agarrar e ir ao detalhe e ter, efetivamente, muito cuidado, mesmo quando nós queremos passar a percepção de que a nossa marca é popular, é acessível, etc., etc., isso não significa que possamos encarar a produção de uma forma leviana, porque tudo o que é mal feito, tudo o que é fictício, tudo o que é de plástico, as pessoas sentem em casa. Veja-se, por exemplo, o product placement que nós fazemos em Portugal. Quando tu vês uma telenovela num canal qualquer de televisão, alguém que pega na garrafa e mostra, aquilo é tão pouco natural. Mas há product placement e os americanos fazem product placement há imenso tempo. A indústria de Hollywood faz product placement há imenso tempo. Que tu crias legiões de fãs atrás daqueles produtos especificamente, sem que seja necessário que o personagem refira as propriedades químicas e maravilhosas do produto que tem em mãos ou o que quer que seja. Portanto, quando nós vamos ao detalhe e pensamos, bom, eu vou tratar as pessoas como o consumidor, como uma pessoa inteligente e vou estar preocupado, mesmo sendo uma marca popular, mesmo sendo uma marca simples, em que o meu produto apareça bem, a minha marca apareça bem, em que eu passo uma boa imagem e não uma imagem popularucha ou barata ou o que quer que seja, conseguimos melhores resultados, obviamente. Dentro disso existe uma grande discrepância do que se faz em Portugal em relação ao que se faz lá fora ou nem por isso? Não, há uns tempos, eu lembro-me que quando comecei a trabalhar em publicidade, assim, no primeiro ano ou dois, via nos anuários e nas cassetes, porque na altura recebíamos cassetes de vídeo com os filmes mais interessantes que ganhavam prémios lá fora, e havia imensas coisas inglesas que eu dizia assim, gosto imenso da publicidade inglesa. Viver em Londres deve ser maravilhoso porque há imensa publicidade gira. E depois lembro-me que a primeira vez que fui, andava desesperado a olhar para todos os movies e pensava assim, onde é que eles puseram aquelas coisas fantásticas que eu vejo nos anuários, porque na rua não é isto que eu vejo. Ou seja, é uma seleção. Eu diria que é como, fazendo aqui um paralelismo com uma coisa que eu não percebo nada, que é o futebol, que é, há imensas pessoas a jogar futebol, mas depois há uma minoria de talentos, de pessoas que realmente movem multidões. Sim. Portanto, há imensos anúncios que vão para o ar todos os dias e depois, obviamente, que há uma minoria que se destaca grandemente nos festivais e nos anuários e nessas coisas todas. Mas para mim o importante é a qualidade média. A qualidade média da comunicação em Portugal é ligeiramente inferior à qualidade média da comunicação em França, em Inglaterra, nos Estados Unidos. Tu vês um bloco publicitário nos Estados Unidos e se descontarmos aqueles stands de esquina com o próprio dono do stand a vender os carros todos, tu vês ali uma data de histórias muito bem feitas, muito bem escritas, muito bem realizadas, muito bem produzidas. Portanto, a percentagem, a qualidade média é um bocadinho acima daquilo que nós fazemos. Não quer dizer que não tenhas capacidade. Lisboa é, neste momento, um centro de produção gigante na Europa para filmes. Há imensos filmes de marcas mundiais que tu hoje em dia vês na televisão e dizes assim, curioso isto é, tenho a impressão que isto é Lisboa. E são, de facto, marcas de carros, perfumes, tudo e mais alguma coisa. Fantástica que temos na cidade. Pronto, para além dessas características de termos sempre imenso sol onde nos outros sítios está a chover, há cenários muito giros cá. Há equipas técnicas e aqueles trabalhos, muitos daqueles trabalhos são feitos por equipas técnicas portuguesas, porque a equipa que vem dos países de origem é reduzida. A maior parte das equipas são técnicos portugueses e fazem trabalho de qualidade mundial. E existe capacidade técnica para desenvolver esses projetos? Existe capacidade técnica cá. Tu tens profissionais qualificados para desenvolver, não só criar, como produzir um trabalho de qualidade cá. A nossa televisão, por exemplo, quando tu pensas no próprio suporte,
A televisão em Portugal é das televisões mais desenvolvidas no mundo inteiro. Aquela coisa das boxes e do gravar o programa e andar para trás e para a frente e essas coisas todas. É absolutamente extraordinário quando tu comparas com alguns Também outros é países. um prejuízo para os publicitários, porque... Não necessariamente. Eu acho que vai ser o drama do fast forward no intervalo. Eu acho que vai ser um problema se nós continuarmos a fazer histórias que não interessam a ninguém. Não é? Se continuarmos a fazer anúncios que não interessam a ninguém e que te dizem exatamente a mesma coisa que o folheto que te puseram na caixa do correio de manhã, aí sim o fast forward... Mas cá também temos intervalos muito grandes entre os programas, não? Mais ou menos. Eu acho que os intervalos... Mas pronto, isto já é a minha visão distorcida da realidade. Eu, como gosto de ver os intervalos mais do que propriamente os conteúdos, se calhar a minha visão é distorcida. Mas eu acho que há umas frases engraçadas também do Ogilvy que diz que não há textos longos nem textos curtos. Há textos interessantes e textos desinteressantes. Portanto, quando tu escreves um texto para um anúncio de imprensa e alguém te diz isto tem imensas frases, tirámos aqui 2 ou 3 frases. Então, mas se depois perdemos o sentido, se não dizemos uma história interessante, não há textos longos nem grandes. Portanto, não há intervalos compridos, há intervalos que custam imenso a passar. Tu ficas com a sensação que estás há dias a ver aquilo e que o resto do programa nunca mais vem, porque tudo aquilo que tu viste... É super desinteressante. É super desinteressante, porque se realmente os anúncios que tu tivesses visto eram giros, tu não dás pelo intervalo a passar. Mas, por exemplo, noutros países existem intervalos mais curtos e, se calhar, a receptividade a esse tipo de publicidade é maior do que... Não sei, depende. Eu não vejo que... Não vejo que seja esse o maior problema que nós temos, a dimensão. Sim, o bloco publicitário português é um bocadinho grande, às vezes ficas com a sensação, principalmente em prime time, parece que aquilo nunca mais acaba, mas, sim, se cortássemos um bocadinho, provavelmente não se perdia grande coisa com isso e faríamos com que a comunicação, ou pelo menos as coisas que vão parar a televisão, fosse um bocadinho mais exigente, porque hoje em dia há de tudo na televisão, até coisas animadas em computador, que não são propriamente filmes, não é? Com as redes sociais, quer queiramos, quer não, todos acabamos por criar a nossa marca pessoal, o branding pessoal, não é? Sim. É essencial nos dias de hoje ter isso em consciência e ter isso em atenção? É essencial, não. É daquelas coisas que não podes deixar mesmo de considerar. Eu acho que o grande mérito das redes sociais, eu acho que houve aqui uma fase em que se viu as redes sociais como um substituto ao resto dos outros canais, ainda por cima porque era muito barato, como o Facebook não te cobrava dinheiro. Isso é há pouco tempo uma notícia, penso que na Ad Magazine, Sim. Pronto, que dizia que muitas das marcas estão a deixar a televisão para as redes sociais, mas isso está vai de volta agora vai exato, de volta. Estão a voltar à televisão. Por uma razão muito simples, não é? Porque foi uma ótima estratégia dos senhores do Facebook deixarem de cativarem uma massa, uma audiência gigante e depois terem essa audiência gigante, permitir às marcas falar com essa audiência e depois, quando todas as marcas estão instaladas, começarem a cobrar por lá estarem instaladas, não é? Portanto, mais tarde ou mais cedo, alguém no Facebook iria dar por isso, que é precisamos de começar a ganhar dinheiro e obviamente que o que está a acontecer, as marcas que puseram todas as fichas nas redes sociais, nomeadamente no Facebook, hoje em dia estão ali com problemas graves, porque é muito difícil tu seres visível no Facebook hoje em dia, não é? Porque de repente... uma massa de anúncios. Não, a própria forma como o Facebook está construído e a própria forma como está estruturado, isto não é uma crítica, não quer dizer que esteja mal feito, pelo contrário, até acho que está muito bem feito e é muito inteligente. Mas está feito de forma a que não te mostre tudo e mais alguma coisa, senão a tua time wall ficava insuportável de marcas e eles próprios perceberam isso, não é? As pessoas já tinham a sua página pessoal, mas depois faziam scroll na sua timeline e só viam anúncios, promoções, que começou a ser chato. Aquilo era suposto ser uma coisa onde tu encontras os teus amigos e onde discutes os teus problemas e partilhas as tuas fotografias e combinas as tuas festas de anos e por aí fora. E de repente aquilo passou a ser muito chato porque tinha muitas marcas a quererem te vender coisas que tu não querias. Tinhas feito like uma vez por causa de uma coisa qualquer e aquilo depois já não te largava mais. No entanto, as redes sociais são muito importantes até porque fizeram esta coisa simpática, obrigaram as marcas a deixar de pensar que podem falar e todas as pessoas estão disponíveis para as ouvir, que era o que acontecia quando só existiam os meios de comunicação mais tradicionais. Obrigaram as marcas a considerar que o consumidor é de facto a parte mais importante desta história, o receptor é a parte mais importante desta história, que é, se eu não achar graça à tua comunicação, ou pior ainda, se eu me sentir ofendido com a tua comunicação,
eu tenho hoje em dia um meio para ir lá reclamar e pode ser bastante grave e pode ser muito prejudicial para uma determinada marca. Mas é essencial o marketing, o branding pessoal, não é? Sim. Qual é a sua sugestão, ou melhor, qual é a melhor forma, se existe alguma melhor forma, para deixarmos a nossa marca pessoal? Pronto. Eu acho que, acima de tudo, o ponto número 1 é a honestidade. Claro. Acho que temos que ser muito honestos e muito transparentes. Porque, imagina, estando eu a falar de uma página pessoal, de uma página de uma celebridade ou de uma página de uma marca, o mais importante é a honestidade, porque é muito difícil alimentar uma mentira durante muito tempo e, portanto, se tu crias um personagem, mais tarde ou mais cedo aquilo começa a ser dissonante e as pessoas vão perceber isso e vão começar a criticar e depois aquilo é tipo bola de neve. A partir do momento que há um problema vai crescendo e depois é difícil de corrigir as coisas. Portanto, se és uma marca ou se és uma celebridade ou se és uma pessoa, a primeira coisa é que aquilo de alguma maneira tem que ser um reflexo das coisas em que tu acreditas, da tua própria personalidade, do que tu realmente achas que o mundo deve ser, etc, etc. E depois, a partir daí, isto é o básico dos básicos, não é? Depois, a partir daí, para ganhar dimensão e para ganhar visibilidade, tens que acrescentar originalidade, ou seja, tens que mudar alguma coisa de interessante, porque o mundo está cheio de comunicação, não é? Há imensas coisas, olha a quantidade de coisas que nos podem distrair, desde as apps dos telemóveis, às séries das televisões, ou ficar à varanda, ler o jornal, sabes? Há demasiadas coisas para chamar a nossa atenção. Por isso, se queres que eu passe tempo a olhar para as tuas coisas, tens que me dar alguma coisa de troca. Ou seja, exatamente, eu tenho que sentir que o tempo que tive a olhar para aquele conteúdo foi gratificante, que me enriqueceu. Chegamos então ao fim. Espero que tenham gostado de estar aqui connosco e obrigado por ter aceitado o nosso convite. Obrigado, eu. Bem, quanto a nós, voltamos a ver-nos no próximo Panorâmica. Não percam as novidades do E2 no Facebook e no YouTube. Até lá, sejam criativos.